Todo mundo gosta do Luffy. Todo mundo ama o Luffy. Mas por quê? É porque o Luffy tem algo que todos perdemos. Mas o que é esse algo? Nesse vídeo vamos responder essa pergunta, porque nela tá a essência do Luffy e o motivo pelo qual gostamos tanto desse personagem e até nos inspiramos nele. Primeiro eu quero começar falando como o Luffy faz a gente gostar dele tão rápido, porque como eu falei, todos gostamos dele, mas como ele faz isso acontecer de uma maneira tão rápida? É por causa do seu espírito de criança que já aparece no primeiro episódio, quando ele literalmente sai de dentro de um barril falando: "Que soninho bom, rapá!" Aí o Luffy diz que tá com muita fome e pergunta se os piratas sabem onde tem algo pra comer. Mas claro, eles o atacam e aí o Luffy coloca eles pra correr bem rápido. Então, o Kobe e o Luffy entram nessa salinha, onde tem várias coisas pra comer. E o Luffy fica maravilhado vendo tanta comida. Mais uma vez o espírito de criança, que fica maravilhada mesmo com os pequenos detalhes da vida, que sabe aproveitar algo simples como uma boa refeição, por exemplo, como se fosse uma das primeiras vezes. Até aqui a gente já viu que o Luffy fala sempre o que tá pensando e que quando tem fome precisa primeiro acabar com essa fome para ele poder se concentrar e fazer qualquer coisa depois. Exatamente como uma criança. Mas é nessa salinha onde o Luffy vê as comidas que a mágica acontece, que a gente percebe que ele não é só um simples moleque com um jeito criança, idiota. É nessa sala que conhecemos a verdadeira essência do Luffy, a essência que vai permear os muitos episódios que vêm a seguir. Nessa sala acontece um embate, e é um embate que muito provavelmente você conhece porque já passou por isso na sua vida. É o embate do espírito criança do Luffy contra o espírito adulto traumatizado chato do Kobe. Isso porque o Kobe, apesar de ainda ser uma criança, teve que crescer e se tornar adulto muito rápido, por assim dizer, já que El faz tudo de um navio pirata e tem as suas responsabilidades nesse navio, responsabilidades que se ele não cumprir, vai ser punido. E quando o Kobe conta ao Luffy como foi parar no navio e o que ele faz lá, ele tá demonstrando esse lado adulto que todo dia vai lá e faz um monte de coisas que não quer, seja porque não acredita mais no seu sonho, ou pra agradar os outros, ou pra enganar a si mesmo. E o Luffy responde na lata, dizendo: "Caraca, rapaz, você é bem frouxo, hein?" O Kobe fala pra ele não falar daquele jeito, porque claro, aquilo deixa ele triste. E o Luffy pergunta: "E por que você não fugiu?" Ao que o Kobe responde: "Não dá, não tem como. Se a Capital Vida me pegar, ela vai me deitar na porrada e eu tô frito." E o Luffy responde: "Eita que você é muito covarde, isso sim, eu detesto gente que nem você." Você vê, é o embate criança-adulto acontecendo. Kobe dando motivos pra não ir atrás do seu sonho, que descobrimos ter a ver com a marinha, e Luffy questionando o porquê. Porque pro Luffy, assim como pra uma criança, ele vê algo e chega perto pra encostar, lamber, botar na boca ou só ficar ali olhando. Simples assim. E como uma criança, quando não gosta de alguém, ela fala que não gosta. Igual quando a mãe da criança chega e fala: "Ó, titia, você gosta da titia?" E a criança fala logo um "não." E fica aquela situação toda constrangedora, é bem isso. E por isso o espírito criança do Luffy logo dá uma porrada verbal no espírito adulto chato do Kobe, pra ele parar de encher o saco. Essa porrada verbal é o Luffy falando que detesta gente covarde como o Kobe. Até aí, são esses espíritos de adulto e criança se questionando e se conhecendo melhor. Mas então, o embate fica mais aparente, com um tentando puxar o outro pro seu lado. Isso fica aparente quando o Luffy diz pro Kobe que quer ser o rei dos piratas e o Kobe diz que não dá, que é impossível, que não dá pra realizar o sonho. Isso é, ele tá tentando realmente apagar o lado criança e sonhador do Luffy. Assim como na vida adulta, quando muitas vezes o que mais queremos é tratado como besteira e um sonho inalcançável de criança. Mas o Luffy com o seu lado criança vai e dessa vez dá uma porrada literal mesmo na cabeça do Kobe, pra acabar com o falatório desse espírito adulto matador de sonho. E quando o Kobe pergunta: "Por que você fez isso?", o Luffy simplesmente diz: "Deu vontade." E mais pra frente, quando o Kobe vai dissuadir o Luffy da ideia de ir atrás do Zoro pra recrutar ele pro seu bando, o Luffy também dá essa mesma pancada na cabeça dele, pra ele aquietar esse lado adulto chato que mata os sonhos dos outros. E de novo o Luffy diz que deu vontade. É o lado criança do Luffy se defendendo, e defendendo suas vontades e sonhos, e sem saber por que mesmo, é seu instinto protetor. E como eu já falei, é um embate.
E quem começa a tomar vantagem nesse embate é, claro, o espírito criança do Luffy, porque ele diz que quer tentar ser o rei dos piratas e mesmo que não dê certo, ele vai até o fim. Ouvindo isso, o Kobe também começa a se questionar se ele é capaz de ir atrás dos seus sonhos, mesmo com a possibilidade de não dar certo. E ele diz: meu sonho é entrar na marinha desde que eu era criança. Viu? É o que eu falei. Você vê claramente na fisionomia do Kobe que ele ainda é uma criança, mas ele mesmo já se considera como adulto. E nós vemos que ele tem os traumas e medos de um adulto mesmo. Ai meu Deus, e se não der certo? Ai nossa, isso que você falou que é seu sonho não tem como não. Continua fazendo isso aí que você tá fazendo mesmo e para de ficar alucinando assim, volta pra terra. E então, depois disso, o embate acaba com vitória do espírito criança do Luffy. Kobe decide que vai tentar seguir seu sonho, e mais pra frente ainda enfrenta seu medo da Alvida e diz a ela o que sempre pensou, que ela é uma gorda e feiosa. E Luffy, claro, racha o bico. E pode ter certeza que com isso, a ideia do Luffy de detestar o Kobe mudou. Até porque ele leva o garoto junto com ele na sua jornada, ajuda o Kobe a fugir. Se ele ainda detestasse o Kobe, com certeza não ia levá-lo como seu companheiro. Kobe volta a ser criança, algo que tinha perdido há muito tempo. E essa é uma parte da resposta à pergunta: o que o Luffy tem que todos perdemos? É esse lado criança, sonhador, e que não deixa ninguém dissuadi-lo de seus sonhos, que tem curiosidade, explora o mundo e consegue ver a beleza mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida, e que tem a capacidade de se maravilhar com isso e ser grato a todas as experiências. Mas não para por aí. Esse lado criança, esse espírito criança tem outros elementos muito importantes e tocantes. Um deles é o interesse desapegado. O interesse desapegado é quando queremos muito algo e vamos nos esforçar muito para alcançar aquilo. Mas ao mesmo tempo, se não for exatamente como imaginamos, vamos abraçar e principalmente aceitar as experiências que vierem. Vamos mudar nossas perspectivas e ideias se for necessário e aproveitar a jornada. Eu quero destacar dois momentos onde podemos ver isso no Luffy. O primeiro é numa fala que eu já disse aqui. É quando o Luffy diz: eu não sei se eu vou conseguir ser o rei dos piratas, mas eu quero ser, então eu vou ser. Eu já decidi que eu vou me tornar o rei dos piratas, e é para isso que eu vou brigar até o fim. Veja bem, ele diz que não sabe se vai conseguir, mas vai tentar de tudo para isso. Então tá tudo ótimo, tudo lindo, desde que ele tente e saiba que deu o melhor de si, independente do resultado, ele não vai se arrepender, ele não vai olhar pra trás e ficar amargurado ou triste com as escolhas que fez quando ele for velhinho lá. Ele quer ser o rei dos piratas, mas se não acontecer por algum motivo, como ele morrer no meio do caminho, por exemplo, tudo bem também. Isso é o interesse desapegado. E a outra situação em que vemos isso, e que tem com o fato dele morrer e por isso não conseguir se tornar o rei dos piratas, é quando ele tá prestes a ser executado pelo Bug em Logtown. O Luffy diz com um super sorriso no rosto: desculpa Sandy, Nami, Usopp e Zoro, mas eu vou morrer. Vemos ele realmente aceitar a ideia de que não se tornará o rei dos piratas, que vai morrer. Eu fiquei triste vendo isso real. Eu sabia que ele não ia morrer, que algo ia acontecer, porque ele é o protagonista, claro, ele não pode morrer. Mas mesmo assim, a ideia de ver o Luffy não se tornar o rei dos piratas me deu um negócio muito ruim, porque como todo mundo, eu torço muito por ele sempre. Mas enfim, continuando. O interesse desapegado é ótimo porque permite que tenhamos uma mente aberta para mudar nossas estratégias, para alcançar nossos objetivos, para escutarmos as ideias de outras pessoas que muitas vezes têm um pensamento diferente do nosso e principalmente para não nos frustrarmos. Porque principalmente se tratando de sonhos, às vezes a gente pensa uma coisa, mas a vida nos dá outra coisa, um outro rumo para alcançar esses mesmos sonhos. E temos que, como o Luffy, abraçar o que a vida nos mandar através dos nossos esforços, porque pode ter certeza que algo de bom tem ali. E o outro elemento do espírito de criança que também aparece na cena em que o Luffy está prestes a ser executado é o não medo do desconhecido. E no caso do não medo do desconhecido, o Luffy vai ao extremo. Para te explicar isso melhor, eu quero que você entre numa brisa junto comigo, ok? É o seguinte: a maioria das pessoas tem medo da ideia de pensar em aliens chegando em nosso planeta, porque pensam que eles vão nos matar ou escravizar. Só que isso vem muito da nossa própria história, onde muitos povos colonizaram outros e os escravizaram. E se, veja bem, um grande e se os aliens não fizerem mal algum a nós? Se eles só derem uma olhada por aqui, um rolezinho, ou até se eles fizerem amizade com a gente. Esse é o não medo do desconhecido. Não julgar algo que não conhecemos como perigoso instantaneamente e ter essa curiosidade de conhecer esse algo, porque muitas vezes a gente deixa de conhecer algo, né? Deixa que algo desconhecido se torne conhecido simplesmente por medo. E pode ter certeza
certeza que nesse sentido o Luffy ia chegar nos aliens já falando: ih, rapaz, você tem uma nave da hora, hein? Quer ser meu companheiro? E quando eu disse antes que o Luffy vai ao extremo nesse caso, eu falei especificamente da cena em que ele vai ser executado. Além do interesse desapegado que eu falei, o Luffy tem tanto desse não medo do desconhecido que mesmo da morte ele não tem medo. Porque pro Luffy vai que depois da morte tem alguma coisa mesmo. E vai que tem um mar. Aí dá pra ele tentar ser rei dos piratas nesse pós-vida. Ou não também. Mas ele ia arranjar algo pra fazer, pode ter certeza. E ia aproveitar muito. Exatamente porque ele não tem medo do desconhecido. Claro que em nossas vidas a gente não precisa chegar nesse extremo do Luffy quase sendo executado, né? Pelo amor de Deus. Porque afinal é um anime. E o One Piece, inclusive, é um anime bem caricato. E sendo um anime caricato, ele se utiliza de exageros e muitos outros recursos para passar sua mensagem e chegar até os nossos sentimentos através dos seus personagens e da sua história. O que temos que fazer é o que a gente está fazendo aqui. Tirar nossas próprias lições e reflexões da obra e tentar nos tornar pessoas melhores através disso. Então, aí está a resposta para a pergunta: o que o Luffy tem que todos perdemos? A resposta é: ele tem esse lado criança, que tem um interesse desapegado e o não medo do desconhecido junto de si, sempre. E gostamos do Luffy porque queremos recuperar esse lado nosso que perdemos para a vida adulta. E o Luffy nos ajuda sim a recuperar isso. Assim como ajudou o Kobe bem no começo do anime, e assim como ajudou e inspirou todos os outros personagens que entraram pro seu bando. Zoro, Nami, o Sop, Sandy, Chopper e por aí vai. Eles decidiram se tornar parte do bando por causa do Luffy. Em One Piece, as relações entre os personagens têm funções além de tudo. E pra mim a função do Luffy é essa, de ajudar a recuperar esse lado criança e aventureiro de todo o seu bando. Quando gostamos e nos identificamos com um personagem, é muito porque ele é como nós em alguns aspectos, mas também é porque ele é de um jeito que também queremos vir a ser. E é por isso que tanta gente se identifica com o Luffy já faz mais de 20 anos dentro da história de One Piece. Porque você manter esse lado criança, apesar das dificuldades e dos obstáculos da vida, realmente é muito difícil e precisa de muita coragem, porque o mundo todo vai estar te falando o contrário. E esse problema de perder o seu lado criança, os seus sonhos de criança, é um problema que infelizmente a maioria das pessoas tem em grande escala. E o pior, muitas vezes nem tem consciência disso. Isso acontece porque o mundo tá louco demais, cara. E enquanto tem 10 na fila pra te fazer desistir do seu sonho, tem um ou nenhum na outra fila te apoiando e te incentivando. E assim como o Luffy batalha pra te incentivar e mudar isso, eu quero também, ao menos um pouco, tentar te incentivar. E por isso, eu encerro com uma citação do filósofo Nietzsche, que eu levo pra minha vida. Ele diz o seguinte: demore o tempo que for pra decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Muito obrigado, Luffy. Eu nunca vou esquecer do que você me ensinou.